Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandália e que não levasse 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Venha derramar seu sangue redentor. Cantemos. Venha Derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor, por tuas chagas de amor. Estamos nesse mês de julho, que nós colocamos o mês inteiro clamando o sangue, preciosíssimo sangue de Jesus, que brota das suas santas chagas. Neste mês também, mês de Nossa Senhora do Carmo, mãe do Santo Escapulário, madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Filhos queridos, também celebramos hoje o patriarca São Bento, que tem muito a nos ensinar. Não sei se neste sermão, nesta missa que é mais controlado o horário, conseguirei falar sobre São Bento como gostaria, mas já coloquei nas redes sociais uma explicação sobre as brechas de São Bento. É só depois você dar uma olhada para aprofundar, mas vamos falar sobre isso nas outras celebrações. Porque hoje eu começo a partir daquilo que celebramos, Pedro e Paulo, o envio. E hoje nosso Senhor no Evangelho, Ele exatamente, vamos dizer, é um eco, dando o envio dos 12. Ele chama e envia, 12, 2 a 2. Não um só, porque um só não faz igreja. Nós não falamos de uma igreja particular, nós falamos de uma igreja que se faz comunidade. Por isso essa preocupação do evangelista Marcos e dos outros evangelistas, que foi a preocupação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi fazer a primeira experiência, quando eles foram fazer primeira experiência de serem apóstolos, missionários, eles já foram 2 a 2. Mas antes de nos debruçarmos sobre o Evangelho, eu quero que compreendam a primeira leitura
que é da profecia de Amós. O profeta Amós é um profeta que é do século 8 antes de Cristo. Só que os próprios estudiosos dizem, Amós foi um homem duro. E a profecia dele, vamos assim dizer, ele como profeta, não deu muito certo. Ô padre, como assim? Eu explico. Nós estamos no período em que Israel está na sua melhor forma. Existe na época o rei Jeroboão II. E o povo de Israel estava, olha, acredite, numa prosperidade impressionante. Eles tinham conseguido novas formas de cultivo da terra. Eles tinham estabelecidos com este rei Jeroboão o comércio. E terceiro, eles descobriram uma grande mina de dinheiro no Sinai. Então eles estavam com muito dinheiro. E a religião não estava ruim. Os templos cheios, nós estamos falando de Betel, ainda não Jerusalém, Betel, que é um santuário na Samaria. E o povo ia, mas então, o que Amós tem a ver com isso? A questão é, Amazias era um profeta do templo. Só que o rei Jeroboão II, todos os sacerdotes, os profetas, ganhavam o seu dinheiro. Jeroboão parecia estar próspero, mas a disparidade, a injustiça econômica era muito grande. De um lado, muito luxo, qualquer semelhança é mera coincidência com hoje. Um lucro demasiado para alguns que viviam. Amós vai dizer nos seus versículos, em certos momentos mais para frente, ele vai dizer, o povo vivia no luxo, nas orgias, nos banquetes, enquanto que outros na miséria. Esse homem, no caso Amós, ele sai de uma cidadezinha sem importância, perto de Belém, um vilarejo, e ele vai para o templo de Betel. Quando ele chega lá, ele olha tudo aquilo, escuta o povo e vai dentro do templo e questiona o grande sacerdote Amazias. Ele chega a dizer para Amazias algumas verdades. Amazias ficou revoltadíssimo, vai denunciar para o rei, porque na verdade é assim, Amós chega e diz assim, Deus não quer isso, Deus quer a justiça, Deus quer a misericórdia, Deus quer o amor, Deus quer a caridade. Nossa, Amazias ficou preocupadíssimo por ele. E o que o rei iria falar? Por isso que ele diz assim, vidente. Lembre que a palavra vidente na Bíblia significa profeta, tá? No Antigo Testamento. Profeta, sai daqui. O que você está falando está incomodando. E não esqueça, você está na casa de Deus. Nós não entendemos a resposta de Amós, mas no fundo ele diz assim, eu não vivo, eu não sou parceiro dos poderosos. Enquanto você, Amazias, tem que agradar o rei, enquanto você está submisso aos poderosos, eu sou apenas um plantador de sicômoro. Por isso a minha palavra não está vinculado a nenhum favor que eu devo pagar. Esse é o contexto, poderia explicar mais. Mas por que entra essa leitura hoje? Para entender o Evangelho. Que quando alguém está concubinado, quando alguém está devendo favores, ele fica travado. Mas quando alguém está livre,
livre do apego ao dinheiro, livre de dever aos poderosos. Ele está livre para seguir o Evangelho e a palavra de Deus. No caso, Amazias não é um exemplo para nós. O exemplo é Amós, um homem simples, que evangelizava, que era profeta, por mero desejo de seguir a Deus. Por mais que o seu profetismo foi de curto tempo, claro, falava a verdade. É nesse contexto que vamos para o Evangelho. É a mesma lógica, não fica difícil. Jesus está preocupado com os 12 e preocupado com a igreja, preocupado conosco. Por isso, aquilo que o Evangelho relata hoje, não é só para os apóstolos, é para todos nós. Algumas precauções que devemos ter naquela que é a nossa grande missão: sermos missionários, sermos profetas. E eu falo como igreja, e se eu falo como igreja, falo de mim e falo de cada um de nós, todos os batizados. Por isso, ele chama os 12 e envia 2 a 2, exatamente para dizer: a igreja se faz em comunidade, a experiência de Deus se faz em comunidade. Se nós entendêssemos isso, meus irmãos, que dificilmente sozinhos nós conseguimos subir aos céus. Os grandes santos louvavam a Deus a vida de comunidade que tinham, se submetiam à igreja, queriam aval da igreja. Você acha que São Francisco, vou dar um exemplo, quando quase foi extinto da igreja, por pouco não foi pelo Papa de Avignon, mas ele queria o plácete da igreja. Por quê? Os franciscanos, porque eles queriam e sabiam da importância da eclesialidade. Isso vale para nós, a importância de sermos comunidade, sermos igreja. Deu-lhes o poder sobre todos os espíritos impuros. O que é um espírito impuro? São Bento é muito claro: o espírito da vaidade, o espírito da avareza, o espírito do orgulho, isso é um espírito impuro. O espírito da injustiça, tanto que São Gregório Magno, agora vou misturando um pouco, dizia que São Bento, ele tinha algo que lhe era próprio, o dom da sabedoria e um carisma particular do Espírito Santo, que é o espírito da ciência. O que é o espírito da ciência? Discernir, isso é de Deus, isso não é de Deus. Todos nós precisamos disso, para expulsar os espíritos impuros. Mas entenda bem, a começar por nós. Eu pregava esses dias e insisto, essa batalha que eu tanto falo, que São Bento nos ensina, a batalha que nós estamos vivendo, a batalha que nós estamos lutando, é uma batalha que tem como primeiro lugar a acontecer dentro de cada um de nós. Já disse de querer viver uma fé solitária, de querer encontrar um Deus sozinho, dificilmente encontrará. Segundo, dando poder sobre os espíritos impuros. Então, a começar de nós, expulsando esse espírito impuro de dentro de nós, e expulsando o espírito impuro do mundo. Por exemplo, qualquer sociedade que queira ou busque legitimar uma injustiça, legitimar a defesa dos indefesos, qualquer sociedade que não escuta o clamor dos mais necessitados, e aqui necessitados no dinheiro, necessitados na voz e na dignidade. Recomendou que não levassem nada pelo caminho,
Ele diz aqui: nada, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Isso é o que não levar. Depois vem o que levar. Por que diz aqui? Recomendou que não levasse nada pelo caminho, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Não levassem 2 túnicas, exatamente para que não fôssemos e não caíssemos na tentação de Amazias, de achar que o fruto da nossa missão está na quantidade de riqueza, nos recursos que temos. Não. Os recursos são necessários, mas eles não são a razão e nem o agente principal. O agente principal, a mensagem principal é Jesus. Tudo é instrumento. Ele diz: não leve 2 túnicas, mas vá vestido. Não leve pão, não leve sacola, porque exatamente confie na providência divina. O Senhor providenciará. O trabalhador é digno do seu salário, das nossas empreitadas. Confie no Senhor. Mas ele diz 2 coisas que é preciso levar. Uma delas, o cajado. Já sabemos, em Marcos é permitido levar o cajado, Mateus não. Mateus, ele não quer que leve o cajado, porque ele não quer, porque o cajado era a arma do pobre. Mas Marcos diz que sim. Mas em Marcos tem um outro significado. Quando Moisés, quando Arão foram enfrentar o faraó, o que eles levaram? Uma única coisa, foi o cajado. O que é que estava na arca da aliança? 3 coisas: o cajado, as tábuas e um pouco de maná. O cajado. Então, na verdade, se Moisés conseguiu enfrentar o faraó, inclusive bater na água, depois virou serpente, e também um outro feito que foi com o cajado foi o dos gafanhotos. Quer dizer, ele enfrentou o faraó com o cajado. Então é o cajado que é mágico? Não, era Deus agindo. Então nós somos chamados a tomar o cajado da fé, nos nossos trabalhos, na nossa missão, naquilo que fazemos. O cajado quer dizer a presença de Deus que faz milagres, a presença de Deus que faz prodígios, a presença de Deus que é providente. Esse é o sentido em Marcos. Nós não podemos dispor do cajado, porque disporíamos da fé, da confiança. Então aqui também é os novos Moisés no evangelho de hoje. Nós somos os novos Moisés. A luta contra os espíritos impuros presente nos faraós de hoje. Outra coisa, levar sandálias, porque o caminho é estreito, é longo. De novo, não lembra Moisés, 40 anos andando no deserto? Filhos, ainda diz o evangelho: quando entrardes numa casa, ficai ali e não saia. Por quê? Para não ficar na rotatividade, para não ficarmos devendo favor a ninguém. Não é no acolhimento que nós teremos a nossa recompensa. Enquanto você fica numa casa, quando você chega numa cidade acolhido pela primeira vez, pode ser que depois apareçam casas melhores. Não suba para outros lugares, fique na primeira, onde quem te recebeu primeiro. E ainda diz mais: se por acaso eles não te escutarem, sacode a poeira. Aqui não é desgraça. Não entenda aqui que está jogando uma praga sobre a cidade. Não foi bem sucedido? Quantas vezes na nossa vida nós não somos bem sucedidos? Quantas vezes na nossa vida nós não conseguimos aquilo que queremos? Seja assim, eu como sacerdote, quantas coisas não foi como eu queria. Quantas vezes um catequista não conseguiu seu encontro de catequese? Quantas vezes nós não temos o resultado esperado?
Quantas vezes somos aceitos e outra, na tua vida também. Há momentos que te aceitam, há momentos que não te aceitam. Sabe o que você faz com a poeira da mágoa? Joga fora. Sabe o que você faz com a poeira da frustração? Deixa para lá. Não é maldição, é uma libertação. Porque senão nós vamos carregando a poeira do desgosto, a poeira da frustração, a poeira, puxa, como eu não fui feliz, puxa, como não deu certo. Nada, meu filho, confia em Deus. Não deu certo aqui, vai dar certo lá. O importante é a perseverança, o importante é a constância. Sai daí, vai para outro lugar. A vida é assim. Nós temos que viver desta forma, porque é isso que o Senhor espera de nós. Portanto, hoje a liturgia está falando de nossas vidas. Não, Padre, está falando de vocês que têm o aspecto missionário. Opa! Todos nós temos um evangelho a pregar pela vida. Todos nós temos pelo batismo a dimensão profética. Foi assim que recebemos o óleo na nossa cabeça. Profeta, sacerdote e rei. O grande problema é que às vezes nós estamos como Amazias, presos, apegados nas coisas. O problema é que às vezes nós estamos demasiadamente na nossa vida, cuidado, levando muito pão. Levando muito pão, muita comida, muita sacola. Eu fiquei pensando, aquela monte de sacola, sabe? Só olhar os guarda-roupas. Agora nem é shopping, né? É só ver o que está chegando, que agora todo mundo compra pelo correio, né? Cada dia uns 3, 4 pacotes. Para que tanto, meu filho? A pandemia mudou muita coisa. Tem gente que está ficando sócio, não vou dizer o nome porque eu não faço propaganda do Mercado Livre. Nem dinheiro na cintura. Nem dinheiro na cintura. O grande problema é esse. Nosso Senhor está nos alertando. Isso atrapalha o caminho. Muita sacola atrapalha, muito sapato atrapalha, muito apego no dinheiro atrapalha. Só uma sandália, tá? Apesar que você tem 2 pés, você não é uma centopeia. Olha que nosso Senhor está dizendo: vá com o bastão, vai com a fé, vai com a confiança no Senhor. Gente, a vida fica mais leve, viu? O caminhar fica mais ágil. A chegada do céu fica mais fácil. Olha que coisa mais linda que o Senhor está nos ensinando. E a gente fica pensando, como eu estou pesado, Padre. E não é pesado na gordura não, meu filho. É pesado porque está precisando se limpar um pouco, se purificar um pouco. É muita craca. Eles foram. E o resultado? Que maravilha. O resultado, expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Os apóstolos fizeram isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos, pela graça de Deus. Para finalizar, uma pequena palavra. Eu já disse, coloquei nas redes sociais. Você pode procurar lá, São Bento. Mas São Bento tem muito a nos ensinar. Muito. Principalmente sobre as brechas. Eu só cito, explico lá na rede social. Principalmente o perigo da brecha da cobiça. Que ele dizia que era igual um porco. Quando a pessoa só fica com o focinho no chão. A brecha da vaidade, o espírito mau. E ele compara como um pavão. Um pavão cheio de suas vaidades. E por fim,
ele fala do orgulho, e ele representa como uma águia. Ele fala de 3 brechas, mas poderiam ter muito mais. A questão, eu já falei de muitas outras brechas no Evangelho, eu não, Jesus. Então, meu filho, minha filha, o Senhor nos alerta. Talvez não é hora de seguirmos um pouco mais do que o Senhor nos ensina. Que nós possamos, sob a proteção de Nossa Senhora do Carmo, seguir esse caminho. Amém.